Hoje, dia 3 de outubro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira. E uma quarta-feira que vem aí com rescaldo da terça, que não foi nada agradável para os clubes de Santa Catarina. Haja vista que a equipe do Figueirense jogou contra o Sampaio Corrêa e perdeu. E com esse resultado, o Figueirense perde uma grande oportunidade de se aproximar do G4. Faltam 8 rodadas, esta foi a 30ª rodada da Série B. E o Figueirense, com essa derrota, vê as suas chances diminuídas para chegar à Série A do futebol brasileiro. O Criciúma também, jogando em casa, acabou empatando com o Oeste em 0-0, não foi bom resultado. Haja vista que também o Criciúma, se vencer, ficaria mais próximo do G4. E teremos na sexta-feira aí a participação do Avaí, que vai jogar contra o Boa, um time da zona de rebaixamento, o último colocado. E o Avaí joga em casa e tem que fazer o dever de casa. O único que pode escapar é o Avaí, porque ele continua na 4ª posição, portanto, no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui, ontem nós discutimos bastante, apresentamos aqui as entrevistas do prefeito Valdemar Morastone, do presidente Lucas também, sobre o trabalho que vai ser feito no estádio Dr. Hercílio Luz. Ingo, me parece que os diretores do Marcílio Dias e a equipe técnica estão indo ou vão até a cidade de Curitiba, onde vão observar o estádio do Atlético Paranaense, o estádio da Baixada, que é o único estádio que eu conheço da Série A que tem grama sintética. Boa tarde, Eladio, você da Univale. Realmente, hoje pela manhã, a comitiva do Marcílio Dias já pegou o rumo a Curitiba para visitar o CT, que é o Caju lá do Atlético Paranaense, e conversar com o pessoal sobre o centro de treinamento, até porque o Marcílio Dias começa já a se encaminhar o centro de treinamento ali para Itaipava, próximo à festa do Colono. E também para visitar a arena do Atlético Paranaense, ver realmente a grama, ter maiores informações sobre o modo de atuar naquela situação ali. E realmente, então, hoje de manhã o pessoal da comitiva do Marinheiro viajou a Curitiba para fazer essa análise aí, para que já esse mês, entre o dia 10 e o dia 20 de outubro, quando as obras se iniciarem, é que ele já ter uma ideia sobre a panorâmica, na verdade, sobre a grama sintética, de como é a instalação, de como funciona. E tenho certeza que vai funcionar muito bem, vai ficar muito bonito, porque além do campo 105 por 68, que é o oficial, as laterais terão 2 metros a cada laterais e atrás das traves ali serão 3 metros de grama sintética. Até para os profissionais da imprensa será um ótimo trabalho para a gente conseguir trabalhar naquela região ali. Haja visto que hoje a grama natural é complicado. Hoje aqui em Itajaí chove muito, já não há condição de treinar ali no estádio Hercílio Luz, então fica a imagem que realmente na grama sintética hoje teria um treino normal e seria vamos dizer assim, um rendimento maior para a equipe do Marcílio Dias, enquanto que nessa situação, o Marcílio vai ter que procurar um outro campo para fazer o treinamento, porque enfrenta na sexta-feira à tarde o Operário de Mafra. Para esse jogo com o Operário, o Marcílio Dias está treinando não mais no estádio do Hercílio Luz, já foi suspenso os treinamentos ou ainda está treinando ali? Eu queria ressaltar ontem uma informação que você deu e estava correta, realmente o Marcílio Dias joga o último jogo contra o Operário de Mafra aqui no Hercílio Luz, então a tua informação estava correta, será o último jogo do Marcílio Dias. Então ele joga na sexta-feira lá contra o Operário e depois na abertura do retorno, que é contra o Operário aqui, ele joga contra o Operário, porque depois o Marcílio Dias joga contra o Almirante Barroso lá no Camilo Mussi, e daí então ele já se transfere para o Camilo Mussi? Porque esta é a sequência. Até a diretoria vai fazer uma super promoção, chamar a torcida para quarta-feira, ele joga na sexta dessa semana lá em Itaiópolis,
e volta na quarta-feira frente ao Operário de Mafra aqui no Gigantão. Que já é a abertura do segundo turno. Do segundo turno. Então a diretoria quer fazer uma super promoção porque será o último jogo em grama natural do Marcílio Dias aqui dentro do Gigantão. E aí no domingo ele joga contra o Almirante Barroso às 10h30 da manhã, lá no Camilo Mussi. E aí ele sai na próxima quarta-feira já para pegar o Inter de Lages lá em Lages. E aí a sequência é provavelmente 90% de jogar no Camilo Mussi até que as obras fiquem prontas. E aí não tem como pensar no outro resultado, é somar 6 pontos nesses 2 jogos. 3 pontos agora jogando fora com o Operário e 3 pontos quando retornar aqui no estádio Dr. Estiluz, para manter vivas as esperanças do Marcílio Dias em conquistar uma vaga para a semifinal da competição. Até você pode dizer, mas falta tempo, falta todo um retorno. Só que nesse término de turno, a equipe do Brusque tem 12 pontos, o Marcílio Dias está na 4ª posição com 5 pontos, na 3ª posição está o Almirante Barroso com 5 pontos, e na 2ª posição está a equipe do Tubarão, com 8. E o Tubarão é o adversário do Marcílio Dias na última rodada lá na cidade do Tubarão, haja vista que o Marcílio Dias estreou com o Tubarão aqui. O Marcílio vai ficar de olho, principalmente nesse final de semana, nos 2 jogos que é contra o líder do campeonato. O Tubarão joga contra o Brusque. E o Tubarão, aí o Marcílio Dias tem que torcer porque o Brusque vença, dispare a equipe do Brusque. E como é o retorno, depois volta a jogar novamente Tubarão e Brusque, então serão 2 jogos seguidos entre Brusque e Tubarão, e aí é que o Marcílio fica de olho nesses resultados aí, para que na última rodada olha só a importância dessa rodada, né? A equipe do Brusque, que é uma boa equipe, ela vai jogar lá em Tubarão contra o Tubarão. Então o Tubarão, se empatar, é um bom resultado para o Tubarão. Porque mesmo que a equipe do Marcílio Dias vença esse jogo com o Operário, mesmo não, tem que vencer a equipe do Operário, o Marcílio Dias passa a 8 pontos. E o Tubarão com empate passa a 9, passa a ter 1 ponto de diferença do Marcílio. E depois então vão decidir lá no final. Agora, caso haja uma vitória da equipe do Brusque em cima do Próspera e a vitória do Marcílio Dias, do Tubarão, e a vitória do Marcílio Dias em cima do Operário, o Marcílio Dias termina a fase do primeiro turno igual ponto com a equipe do Próspera. A gente pôde acompanhar... Do Tubarão. A gente pode acompanhar tanto a equipe do Tubarão como a equipe do Brusque. Hoje, posso dizer que a equipe do Brusque é muito melhor do que a do Tubarão. Então, mesmo o empate lá em Tubarão, neste final de semana, e o Brusque vencendo o Tubarão no retorno aqui em Brusque, aí o Marcílio fica numa situação excelente. Excelente, mesmo com um empate e uma vitória do Brusque aqui em Brusque. Então, se o Brusque conseguir vencer lá em Tubarão e vencer aqui em Brusque, então a situação fica muito, muito, muito agradável para a equipe do Marcílio Dias. O Marcílio Dias agora tem alguns problemas para resolver. Ele tem a expulsão, é claro, do lateral, o Victor Lindenberg, ali, na verdade o Aleph, a expulsão do Aleph. Um detalhe, você está falando da expulsão. Nessas 1, 2, 3, 4 rodadas, nós estamos indo para a 5ª rodada. Nessas 4 rodadas, quantos jogadores do Marcílio Dias foram expulsos? Olha, Elado, foram poucos expulsos. Poucos. Eu acho que expulsão nessas 4 rodadas somente o Aleph. Só esse o Aleph? Só o Aleph. O restante está cumpriu cartões amarelos, mas a expulsão foi a única do Aleph. E aí, é claro que já está definido, o Bruno Santos vai fazer a lateral ali. O Léo Rigo deve se manter na esquerda improvisada, ele é zagueiro, mas deve jogar porque ainda não temos um lateral esquerdo. O Feitosa não volta ainda não volta. Aí nesse detalhe aí eu acho que o Teco deve optar pelo Max, porque por enquanto Mas no último jogo ele não botou o Max. Não, ele botou o Andrei Alba. Só que o Andrei Alba ainda não consegue jogar aqui no Marcílio, ainda não conseguiu jogar aqui no Marcílio, por isso que eu acho que deve pintar o Max aí no lugar do Feitosa. E a novidade ontem no treino ali do Marcílio Dias foram 2. O Rogério não treinou junto com o grupo, tem algum problema ali, provavelmente físico, e aí pode estrear o Wesley, que é o novo zagueiro, e o Wilson Júnior, que tinha ido para o Brusque,
mas com o Pingo lá há um desentendimento entre o Wilson Júnior e o Pingo. Ele voltou para Itajaí, está aqui em Itajaí, e a equipe do Marcílio tenta, junto ao Brusque, fazer um acordo para... Mas ele não jogou pelo Brusque ainda? Não, ele não foi nem relacionado. Nem relacionado ele foi. Então ele não quer ficar no Brusque, ele veio embora. Ainda ontem encontrei ele andando aqui no centro de Itajaí, aqui, o Wilson Júnior. Realmente ele não foi nem relacionado, ele não quer ficar em Brusque, ele não quer jogar em Brusque. E a diretoria do Marcílio Dias, junto à diretoria do Brusque, estão tentando um acordo aí para que realmente ele fique registrado pelo Marcílio Dias e possa jogar aqui. E você vê também como está equilibrado a chave contrária, a chave A. A chave A tem como líder o Hercílio Luz, com 9 pontos. O Joinville tem 8 pontos. O Figueirense tem 7 pontos. O Fluminense tem 3. Depois o Metropolitano, que jogou ontem contra a equipe do Beck, empatou em 1-1. Então a equipe do Metropolitano se despediu, acredito eu que se despediu, termina, pelo menos tem mais uma rodada ainda, com 2 pontos. E fica aí a equipe mais equilibrada, enquanto que aqui, na chave do Marcílio Dias, o Brusque lidera com 12 pontos, o Tubarão tem 8, o Almirante Barroso tem 5, o Marcílio Dias tem 5, o Internacional tem 3 e o Operário de Mafra tem 0. E aí, como é que fica o cruzamento depois? Deixa Figueirense melhorar? Deixa Joinville? Eu acredito que a chave A, na minha opinião, está definida. Eu acho que na reta final aí deve ser mesmo Hercílio Luz e a equipe do Joinville. Acho que não. O único que pode fazer uma frente é o Figueirense. Eu acho que Figueirense e Joinville pode se recuperar. Eu acho. Porque a diferença é que o Hercílio Luz tem 9, o Joinville tem 8 e o Figueirense tem 7. Mas ali... E essa próxima rodada agora, vamos ter o Metropolitano e Fluminense, Joinville e Hercílio Luz. Se o Joinville ganhar, o Joinville já passa à frente do Hercílio Luz. E o Figueirense vai pegar o Beck, que não ganhou ninguém até agora. Então pode terminar a fase agora, o Figueirense com 10, o Joinville com 11 e o Hercílio Luz ficar com 9. É que por equipes, Zelado, o Hercílio e o Joinville, eu vejo que os dois, no confronto direto contra o Figueirense, eu acho que são equipes que estão um pouquinho mais à frente, porque o Figueirense está jogando com a equipe totalmente sub-20. Então, na hora da pegada mesmo para a chegada ali, eu acho que o Figueirense não vai aguentar essa pegada do Hercílio Luz e do Jack. Agora, o resultado do Metropolitano e do Blumenau, do Beck, para mim, morreram os dois abraçados, com aquele resultado ali de 1-1 na noite de ontem ali. Somaram 2 pontos em 5 jogos? Ali praticamente ali foram abraçados ali, então são equipes assim que provavelmente Figueirense, principalmente o Jack e Hercílio Luz vão somar pontos ali em cima ali, por isso que eu já estou cravando praticamente aí que Hercílio Luz e Joinville devem ser os 2 primeiros da chave, vai ficar a cargo ali de primeiro e segundo no cruzamento com a chave B. Agora a chave B ali está muito complicada ali, principalmente que... Não, e tem uma situação aqui também, porque aqui se disputa o campeão da Copa Santa Catarina, vai disputar a Copa do Brasil. E o Figueirense, no meu ponto de vista, o Figueirense deve estar ranqueado para a Copa do Brasil. Pelo ranking da CBF. E foi campeão então, estadual, se o Figueirense estiver lá, o Figueirense só vai entrar para atrapalhar. É verdade. Não, só vai entrar para atrapalhar, por quê? Porque ele pode eliminar o Hercílio Luz, ele pode eliminar o Fluminense. É verdade. Entendeu? Ele pode eliminar. Como também pode eliminar numa possível semifinal o próprio Marcílio, o Brusque, o Tubarão. Ele pode fazer esse papel aí mesmo já estando ranqueado para a Copa do Brasil. Mas ainda digo que a chave B ali, totalmente indefinida, tirando o Lages, o Inter de Lages e o Operário. Falar em Inter de Lages, teve o jogo contra o Tubarão, a gente teve uma entrevista lá do jogador na saída do Inter, que tomaram o gol no finalzinho, não era o resultado que o Inter esperava, e o jogador na entrevista falou, não, mas a gente está aqui para cumprir tabela, então, para nós, assim, é um resultado que tanto faz, assim, a gente está aí cumprindo tabela. E causou uma polêmica muito grande lá na cidade de Lages. Lá. Bom, nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos aí com a tabela dos jogos que aconteceram ontem, que vão acontecer também, e falar um pouco também da equipe do Atlético Itajaí, que tem jogos importantes no Campeonato Catarinense da Série C. Voltamos em seguidinho.
Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, estádio que vai passar por uma reforma e teremos grama sintética no gigantão das avenidas. Vamos à tabela e saber o que aconteceu no futebol brasileiro e mundial? Vamos lá? No Campeonato Brasileiro da Série B, jogos da terça-feira, Sampaio Correia 1, Figueirense 0, péssimo resultado para o Figueirense, mesmo jogando fora de casa. Criciúma 0, Oeste 0, também péssimo resultado da equipe do Criciúma. Goiás 0, Londrina 0, CSA 1, Paysandu 0. Palmeiras e Colo-Colo. Esse é pela Libertadores, né? Palmeiras e Colo-Colo? Exatamente. Pela Libertadores. Libertadores. Que é a Sul-Americana aqui. Botafogo e Bahia, e Atlético Paranaense e Caracas. Ô Igor, nós falamos aqui do Marcílio Dias e não falamos naquela corrida, vai ter técnico novo, você até mencionava que com a vinda desses novos jogadores que estão chegando no estado do Dr. Cid Luiz, poderia estar vindo aí um treinador. Alguma fumaça branca ou o Teco continua no comando técnico do Marcílio? Ontem a gente teve lá naquela cerimônia do lançamento da grama na prefeitura, conversei com o Teco separadamente, perguntei sobre a situação de alguns jogadores ali, o Wilson Júnior inclusive, e realmente ele, pelo que ele me passou, segue em frente o trabalho ali. Chegou o Wallace, que era o zagueiro esperado, vai ter contrato para a Série A do Campeonato Catarinense. Era esperado outros jogadores, até então não pintou nenhum ali no gigantão ali, mas acredito, na minha opinião, que devido aos resultados, devido à situação, o Teco deve se manter na equipe aí, pelo menos o segundo turno, mas como é um campeonato muito rápido aí, tanto é que vai jogar contra o Operário Mafra sexta-feira lá e já joga na quarta-feira aqui, já tem o Clássico, já tem o Inter de Lages, então é um em cima do outro. E eu acredito que o Teco deva terminar a Copa Santa Catarina e aí sim chega um novo treinador para iniciar o trabalho. Porque a Copa Santa Catarina está prevista para encerrar a fase classificatória no dia, você tem aí? No dia 28 deste mês. Deste mês, 28 de outubro. Então, no final desse mês termina a fase classificatória e depois vai para a semifinal e a final para descobrir quem é o campeão da Copa Santa Catarina. Se não chegou até agora, eu acredito que por mais 15, 20 dias, porque 28, são 25 dias. Em 25 dias, eu acredito até que não deva vir nenhum treinador. E por toda essa improvisação, né, Eládio, que sai agora do Gigantão, vai jogar no Camilo Mussi e treina, talvez no Camilo Mussi, ou treine num outro estádio, para a chegada do novo treinador nesta situação, dizer, olha, a gente está jogando num campo que não é o nosso, é um outro campo, a gente está treinando num lugar que a gente vai conseguindo toda semana. Um dia a gente vai treinar no Camilo Mussi, outro dia a gente vai treinar no campo do Rio do Ouro, vamos treinar. Então, para um técnico de Série A que deve chegar, acredito que deva vir já praticamente com as obras quase finalizadas, para ele trazer uma equipe e conseguir organizar. A não ser que o treinador já vai trazer uma equipe nova. Porque o correto seria esse treinador para o campeonato estadual da primeira divisão, chegar agora e comandar esse grupo de jogadores, fazer uma avaliação individual desse grupo de jogadores, de cada jogador, analisar o grupo e aí tomar a decisão para passar o seguinte, tá aqui, essa aqui é a relação dos jogadores que vão permanecer comigo para o campeonato da primeira divisão. E agora vamos atrás de determinar essa posição aqui eu quero trocar, essa aqui eu quero trocar, essa aqui vai ficar, essa aqui me agradou, esse aqui não me agradou, esse aqui não está nos meus planos, e aí você definir. Independente se você vai treinar na Murta, vai treinar no Ducídio, vai treinar aqui no Camilo Mussi, você tem que fazer uma avaliação no grupo. Porque não vai ser o técnico que vai dizer o seguinte, esses jogadores aqui estão à disposição. Porque você vai comandar uma equipe que vai brigar na primeira divisão, para não cair. O importante ali é esse pensamento. A maioria das equipes que estão subindo estão voltando no ano seguinte. O trabalho
de recuperação do estádio, de troca de gramado, porque vai mudar muita coisa ali, vai mudar os camarotes serão ali onde é o banco de reserva. Só um detalhe, ó. Ercílio Luz, Joinville, Figueirense não, porque Figueirense aqui deve ser um time misto que está jogando. O Brusque, o Tubarão, são equipes que estão mantendo o grupo já para o ano que vem. Eles fazem um trabalho adiantado. Então eles vão sair já na frente do Marcílio. O Marcílio, eu acho que essa mudança toda que está havendo ali, como eu citei agora há pouco, está tão movimentada ali nessa área aí de reforma, que para eles trazer um novo técnico agora e tentar encaixar a equipe, encaixar treinamento, eu acho que vai ficar o técnico, é a minha opinião. Mas a última informação que a gente teve, e até passamos aqui no programa, é que já teria o nome do técnico, só que como o técnico ainda está tocando uma equipe, ele espera primeiro definir a situação do contrato desta equipe para depois ele vir à cidade de Itajaí e começar os trabalhos. Mas, a princípio, a diretoria, segundo ele, já tem o nome do técnico, está apenas esperando ele terminar os trabalhos para, assim, rescindir o contrato lá e acertar com o Marcílio Dias aqui. E aí, talvez a tua opinião de trazer pelo menos a base da equipe que ele confia para começar o trabalho, já que o tempo é muito curto. Até porque eu acredito que aí vai depender, que a gente não tem o conhecimento da estrutura do Marcílio. Se esses jogadores que estão chegando estão fazendo um contrato de 1 ano, estão fazendo um contrato de 6 meses, estão fazendo um contrato até o final da Copa Santa Catarina, ninguém sabe. Eu acho que não pode, você tem que fazer um contrato no mínimo de 3 meses. O mínimo é 90 dias. Um contrato de 90 dias, o mínimo. Tanto que esse Wallace que chegou, ele fez um contrato até o final da Série A do Campeonato Catarinense. Então, isso aí dá praticamente aí 3 meses, aí um pouquinho mais talvez. Mas a ideia é essa, é fazer contrato para que os que vão chegar agora, pode ter certeza, são contratos que até o final da Série A do Campeonato Catarinense. Até porque, como a gente citou, dia 28, caso o Marcílio não consiga classificar, dia 28, termina a Copa Catarinense para o Marinheiro. Tá, então, e o Atlético Itajaí? O Atlético Itajaí que vinha bem aí, vencendo todo mundo e acabou tropeçando com o Próspera. O Próspera termina essa penúltima rodada em igual situação com a equipe do Itajaí, mas o Próspera é o primeiro colocado porque tem um saldo enorme de gol. Se não me falha a memória, uns 10 gols, né? A diferença é de 24 para 14 gols. São 10 gols de diferença. E aí é neste jogo aqui contra o Curitibanos que a equipe do Itajaí deve fazer a diferença. Tem que sair jogando com 10 gols, de 10-0, para ir igualar e acompanhar o resultado lá na cidade. Lá não, 10 empata. Tem que fazer 11. Aí sim, ele tem que fazer 11. E aí quando o Orleans, que está jogando contra o Próspera lá, caso aconteça contra o gol do Orleans, ele vai ter que fazer mais um gol aqui. Então teremos um jogo aqui bem, vamos dizer, bem diferenciado aqui na cidade de Itajaí. Na verdade, porque o Próspera joga fora com o Orleans e o Itajaí joga em casa contra a equipe do Curitibanos. O Curitibanos só foi goleado. O próprio Próspera meteu 14. Foi 14? O Próspera meteu 14-0. No Curitibanos. No Curitibanos. Então, eu citei aqui, fora a parte aqui, que se o Curitibano vamos dizer, não sair de campo, não houver nada de anormal no estádio aqui, vai ser uma goleada sonora. Agora, veja assim, Eladio, o Itajaí tem uma equipe que, independente de Caçador, de Próspera, se realmente ele jogar o rendimento que essa equipe, que o pessoal tem, o Paulinho está fora, deve retornar, estava fora de lesão contra os 2 últimos jogos que teve, contra o Próspera, o último, ele retorna agora, ele tem uma equipe que ele está na frente das outras equipes. É claro que a dificuldade é jogar o segundo jogo da semifinal lá em Caçador. Mas não vejo assim... Já tá definido na chave B, está definido Caçador em primeiro, tem 12 pontos, e o Renault tem 7. Então o Renault só pode chegar a 10, mesmo que o Caçador perca. Então o Caçador é o primeiro colocado. Nessa chave do Atlético Itajaí, o primeiro é o Próspera, pelo saldo de gols, e o segundo é o Itajaí. Permanecendo isso aqui, o confronto aí na semifinal vai ser o Itajaí pegar o Caçador e o Próspera pegar a equipe do Carlos Renault.
Hoje, em termos de qualidade, em termos de chegada, eu pontuo Itajaí, vejo como a melhor equipe da Série B, Próspera, Caçador e depois o Carlos Renault. Eu pontuo dessa forma que eu acredito que dá para fazer. Só que todos os jogadores do Itajaí vão ter que render o máximo pelo que eles têm de experiência, tanto que a maioria jogou a Série B no próprio Camboriú aqui e quase chegou nas finais ali. É uma equipe bem estruturada, eu acredito que dá para chegar. Porque o Itajaí, ele vinha frouxo, tranquilo, buscando aí o primeiro lugar e já mandar o segundo jogo em casa, e que se ele ficar em segundo, ele não manda o segundo jogo em casa. Não, ele manda o primeiro aqui e nesse cruzamento os dois primeiros colocados jogam a segunda partida em casa. Joga em casa. O Próspera joga em casa contra o Carlos Renault, no caso hoje do cruzamento, que fosse feito dessa forma, e o Itajaí joga o segundo jogo lá em Caçador, o primeiro em Itajaí e o segundo lá em Caçador. Pois é, então vamos ter que aguardar. Nesse final de semana aí, o Ingo estava fazendo aqui uma retrospectiva. Nós teremos um balaio de jogos sexta, sábado, porque domingo não tem, né? Porque domingo é dia da eleição. Quinta já teremos, amanhã teremos Hercílio Luz e Joinville, lá na cidade de Tubarão lá. Então amanhã já teremos o Hercílio, 20 horas, lá no Aníbal Torres, lá na cidade de Tubarão. Então quinta temos jogos, sexta temos o Marcílio e sábado aí é jogo para tudo que é lá devido às eleições no domingo. Não, e também o Campeonato Brasileiro da Série A, vai todos os jogos, sexta-feira, sábado, tem segunda, tem terça, tem jogo para tudo quanto é gosto, todos os dias. A eleição alterou muito o calendário local, regional e nacional, então sábado, segunda, terça, quinta, sexta vai ser jogo para todo lado. Estamos encerrando então esse nosso programa e torcendo hoje à noite para que o Palmeiras passe pelo Colo-Colo, já venceu o primeiro jogo 2-0, deve passar, e amanhã nós teremos o Cruzeiro contra a equipe do Boca. Poderemos ter 3 equipes na semifinal da Libertadores. Um abraço e até amanhã.